Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho de hoje, Ele nos fala a respeito do reino de Deus. Os fariseus perguntam a Jesus, quando chegará e como chegará? Porque diz assim, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Os fariseus, eles esperavam a chegada do reino de Deus de uma maneira espetacular, de uma maneira militar, impositiva até, isto é, um general, um rei que chega com o seu exército e que impõe a sua vontade. Um general, um rei que chega gloriosamente e pelo medo impõe o seu poder. Quando os fariseus então perguntam a Jesus, eles tinham isso em mente. E Jesus diz, o reino de Deus não vem ostensivamente. Ele não vem dessa maneira. Ele vem de uma maneira discreta, sutil, silenciosa até. O reino de Deus está no meio de vós. Então aqui Jesus nos mostra que a chegada do reino se dá com a sua própria chegada, que Ele é o reino de Deus, que acolhê-lo é acolher o reino de Deus, que acolher o reino de Deus é obedecer ao próprio Deus. Quando nós então nos colocamos em obediência a Jesus, o reino de Deus começa a ser implantado nos nossos corações. Então é uma realidade, repito, uma realidade discreta, uma realidade sutil, mas que vai acontecendo gradativamente. Nós vemos isso, porque quando nós rezamos, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vocês veem que reino de Deus e vontade de Deus estão unidos. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Quer dizer, a vinda do reino de Deus implica numa acolhida da vontade de Deus. Nós poderíamos aqui fazer uma comparação negativa. Como foi que o reino do diabo se estabeleceu? Pela desobediência. Não foi primeiramente o ódio a Deus, foi primeiramente pelo non serviam, não servirei, isso eu não aceito, dessa maneira eu não posso aceitar, isto não. Então a partir da desobediência se instalou o reino do diabo. A partir da obediência e da aceitação amorosa da vontade de Deus, se estabelece o reino de Deus nos nossos corações. Meus santos, amanhã nós começaremos a nossa novena em honra a Cristo Rei. E é claro que nós podemos trazer pedidos particulares, apresentar a nosso Senhor algumas necessidades, claro que podemos, mas primeiramente, em toda essa novena deve haver esse desejo de que, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. Afinal de contas é a novena a Cristo Rei, a Cristo Rei e Senhor do universo. Então deve haver no coração de todos nós esse desejo muito claro de que o reino de Deus seja feito, se instale no nosso coração, que o reino de Deus se instale na nossa alma. Se nós observarmos bem, nós veremos que no coração de todos nós, em uns mais e em outros menos, mas em todos nós, existe uma vontade contrária, isto é, existe sempre uma vontade de dobrar Deus à nossa vontade, de querer que Deus faça a nossa vontade. E eu não estou falando aqui
de que a sua vontade seja amar. Só estou falando que, na maioria das vezes, nos nossos corações, com maior ou menor intensidade, existe sempre um desejo de quase de convencer Deus de que a minha vontade é boa, quando em todos nós deveria existir, e é por isso que devemos suplicar a Deus esta graça, em todos nós deve ter aquela disponibilidade em: Senhor, eu quero fazer sempre a vossa vontade, venha a nós o vosso reino, eu quero obedecer a vossa vontade, eu quero aceitar a vossa vontade, eu quero amar a vossa vontade, independentemente de qual ela seja. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, para que essa realidade aconteça, para que o reino de Deus então, entendamos aqui reino de Deus, por uma realidade que nos predispõe a amar a Deus, a amar a sua vontade, a aceitar o seu querer, aceitar o seu reinado, aceitar o seu senhorio em nós. Essa realidade, ela não é uma realidade que se alcance com o esforço, com as nossas forças, mas é uma realidade que se alcança sobrenaturalmente. É uma realidade que se alcança na graça de Deus. Então precisamos pedir a nosso Senhor que Ele nos vença, que Ele nos convença interiormente, que Ele nos convença de que a sua vontade é a melhor, que Ele nos convença, mas não apenas de uma maneira no nível intelectual ou no nível mais superficial da nossa fé, porque é claro, se eu perguntar aqui, quem aqui acredita que a vontade de Deus é a melhor? Acredito que todos nós aqui levantaremos a mão. Mas a questão não é apenas nesse nível superficial, mas no nível profundo da nossa alma. E nós dizemos: Senhor, o que Tu queres para mim é o melhor. Venha a nós, venha a mim, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade no mundo e no meu mundo, na vida de todos os homens e na minha vida. Seja feita a vossa vontade. Pois bem, e o que é então necessário, meus santos, para que digamos isso com toda a liberdade do coração? Nós precisamos do auxílio da graça de Deus. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro da sabedoria, no capítulo 7, versículo 22, as seguintes. Aqui fala de uma maneira enigmática da sabedoria de Deus, que tudo rege, que em tudo penetra, que forma o coração dos amigos de Deus. E esta sabedoria tanto pode ser relacionada a Cristo como ao Espírito Santo. Podemos dizer que aqui se fala de uma maneira ainda enigmática a respeito de Jesus ou a respeito do Espírito Santo. No versículo 27, nós aqui encontramos: sendo única a sabedoria de Deus, Jesus, o Espírito Santo, sendo única, a sabedoria tudo pode, permanecendo imutável, ela renova tudo, e comunicando-se às almas de geração em geração, ela forma os amigos de Deus. Ela concede o dom da amizade com Deus. Essa ligação entre a primeira leitura e o Evangelho de hoje, então, nos mostra isso. Precisamos pedir, então, que o Senhor nos conceda o dom da amizade. Quando crescer a nossa amizade com Deus, nós diremos cada vez mais e cada vez de uma maneira mais verdadeira: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando crescer a amizade de Deus conosco, crescerá o reino de Deus em nós. Isto é, porque crescerá o senhorio de Deus em nós, o reinado de Cristo nos nossos corações,
nas nossas almas, nos nossos desejos, nas nossas vontades, nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos, nos nossos planos. Crescerá o reinado de Deus em nós. Então, o reino de Deus está no meio de vós, está em vós. Continua aqui no capítulo 8, versículo 1. Ela se estende de uma extremidade à outra da terra e com suavidade governa todas as coisas. Com suavidade nos leva a fazer a vontade de Deus. Com suavidade nos leva a fazer as coisas que nenhuma lei nos obrigaria a fazer. Quando você olha, por exemplo, um mártir que se entrega à morte, nenhuma lei conseguiria fazer com que uma pessoa se entregue daquela maneira amorosa, se entregue por amor a Deus, se entregue ao martírio daquela maneira tão tranquila e pacífica. Vocês ouviram até na primeira leitura do domingo, deste domingo que passou, dos irmãos macabeus, com que serenidade e amor eles obedecem à lei de Deus. Por quê? Porque existe uma força interior que os move, porque existe uma força interior que os governa, porque existe uma força interior que os dirige, e esta mesma força, o Espírito Santo, o amor de Deus, que nós queremos suplicar para nós, para que também nos mova, e o reino de Deus se instale nos nossos corações, para que também nos mova, e nós queiramos fazer a vontade de Deus, para que também nos mova e que nós aceitemos amorosamente os planos de nosso Senhor para a nossa vida. Só assim, meus santos, nós poderemos honrá-lo como Rei e Senhor do universo. Ele ali tem o mundo em suas mãos, mas significa também as nossas almas, isto é, Ele domina o mundo, Ele domina as nossas almas, mas para que isso seja salvífico para nós, nós precisamos dizer: Senhor, eu quero o Teu reinado, eu quero o Teu senhorio, eu quero que o Teu reino venha sobre mim, reine, eu quero que o Teu reino se instale no meu coração, eu quero, Senhor, com amor, fazer a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Meus santos, comecemos amanhã, com a graça de Deus, essa novena em honra a Cristo, Rei e Senhor do universo, e peçamos esta graça para nós, para a nossa paróquia e para todos aqueles por quem nós queremos rezar durante estes 9 dias de oração e de alguma penitência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.